Hoje nós vamos revisar um gênero textual que faz parte do conteúdo do segundo bimestre, que já é nosso conhecido desde o 8º ano, que é a crônica. Esse gênero textual está presente no nosso livro literário Mais Comédias para se ler na escola e também nas atividades online desse bimestre. Então, vamos lá? Então, o que é a crônica? A crônica, pessoal, é um gênero literário que, a princípio, era um relato cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar, isto é, uma narração de episódios históricos, acontecidos de acordo com o tempo, com o momento. Era chamada crônica histórica como medieval. Essa relação de tempo e memória está relacionada com a própria origem grega da palavra cronos, que significa tempo. Portanto, a crônica, desde sua origem, é um relato em permanente relação com o tempo, de onde tira como memória escrita sua matéria principal, que é o que fica na memória, é o que fica do vivido. No Brasil, a crônica se consolidou por volta de 1930 e atualmente vem adquirindo uma importância maior na nossa literatura, graças a quem, pessoal? Aos excelentes escritores que resolveram se dedicar exclusivamente a ela, como Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, além de outros autores como Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, que também se dedicaram a esse gênero. Tudo isso fez com que a crônica se desenvolvesse no Brasil de forma extremamente significativa. É um texto bastante atual, de bastante aceitação aqui no nosso país, certo? Evolução, essa imagem é bem conhecida, mostra a evolução humana com a tecnologia. Aqui uma charge de 69 a 2009, né, como é a escola. Aqui uma tirinha do Calvin falando sobre uma metáfora da vida. E aqui as características da crônica. Ligada à vida cotidiana, traz uma narrativa informal, familiar, usa a oralidade na escrita, então é como se fosse uma conversa simples em forma de texto escrito, traz a sensibilidade no contato com a realidade, uma síntese, uso do fato como meio ou pretexto para o artista exercer seu estilo e criatividade, e também traz doses de lirismo, de poesia. É um texto bastante harmonioso, simples, curto, que traz geralmente interesse para muitos, né? Então, o que mais podemos falar sobre a crônica? Tem uma natureza ensaística, traz leveza, diz coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada, usa humor, brevidade. É um fato moderno, está sujeita à rápida transformação e à fugacidade da vida moderna. É um gênero literário produzido essencialmente para ser veiculado onde? Em revistas, jornais. É feita com a finalidade utilitária e pré-determinada, agradar os leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim no transcurso dos dias ou das semanas uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. A crônica, na maioria dos casos, é um texto curto e narrado em primeira pessoa, na maioria, nem sempre. Ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor, fazendo com que a crônica apresente uma visão pessoal de um determinado assunto, é a visão subjetiva do cronista, certo? É muito importante que seu ponto de vista, a sua forma de ver aquele fato fique evidente. Esse é um dos elementos que caracterizam a crônica, uma visão pessoal de um evento. Então, não é uma notícia, porque a notícia, por exemplo, né, pessoal, ela traz a informação objetiva. E aqui não. Nós temos, olha, 9 tipos de crônica: a descritiva, narrativa, dissertativa, narrativo-descritiva, humorística, crônica lírica, poética, jornalística e também a crônica histórica. Vamos ver a primeira. A crônica descritiva ocorre quando uma crônica explora a caracterização de seres animados e inanimados no espaço, preciso como uma fotografia ou dinâmico como um filme. Nós podemos citar no nosso livro A Crônica A Orelha como exemplo de crônica descritiva. A crônica narrativa tem por eixo uma história, o que a aproxima de um conto, pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa, de singular, e também ela é comprometida com fatos do cotidiano, fatos corriqueiros, banais, comuns. A gente pode dar como exemplo aqui a crônica Metamorfose do nosso livro literário, certo?
Já a crônica dissertativa, o autor vai opinar, mostrar os seus argumentos, mais sentimentalistas do que racionais. Então, ao invés de dizer, segundo o IBGE, a mortalidade infantil aumenta no Brasil, ele diria, vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo. Então, pode ser primeira do singular quanto do plural. Um exemplo é a crônica invólucros. Na crônica narrativa descritiva é quando uma crônica explora a caracterização dos seres, descrevendo-os. Então, aqui, olha, ao mesmo tempo que mostra fatos banais, comuns, no qual pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa do singular, nós podemos citar como exemplo aí a crônica Uma Mulher Fantástica. Temos a crônica humorística, né, como o nome já diz, vai trazer humor, ironia, visão cômica dos fatos, como a crônica Acho que Tô. A crônica lírica, que traz uma linguagem poética e metafórica. No nosso texto tem a crônica À Primeira Vista. E a crônica poética, apresenta versos poéticos em forma de crônica. Então, como exemplo, nós temos aqui, no nosso livro, Mais Comédias para Ler na Escola, aviso importante. O uso excessivo do telefone celular frita o seu cérebro como uma fornalha. Não é verdade, mas espalha. Então, essa crônica, pessoal, traz em forma de um poeminha, uma poesia, um tema importante que a gente está vendo recentemente, né, que é o uso do telefone celular. E ele faz aí uma metáfora falando que ela frita o cérebro como uma fornalha, uma comparação metafórica. Mas logo em seguida o autor fala, não é verdade, mas espalha. Por que não é verdade? Porque essa afirmação faz parte do mundo literário, conotativo. Porém, qual é o fundo de verdade? Sim, o telefone celular traz alguns danos, sim, ao nosso cérebro, à nossa concentração, à nossa memória. Então, olha, tá vendo o que disse lá no início? Aparentemente, uma conversa fiada, sem muita importância, traz temas da atualidade, fatos corriqueiros do dia a dia, certo? Então, acho que foi essa a nossa revisão e até a próxima!